Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono também há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esta é a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse texto das Escrituras Sagradas. Meus queridos irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que precisa ser lido com muito cuidado, mesmo porque nas Escrituras Sagradas nós vamos encontrar promessas para aqueles que ouvem, leem e guardam as profecias deste livro. Muitas pessoas têm muita dificuldade de se aproximar do livro de Apocalipse, porque considerando que o livro de Apocalipse é um livro carregado de simbologia, é natural pensarmos que muitas vezes se torna um pouco cansativo e desestimulante tentar entendê-lo. Por essa razão, muitas pessoas começam a ler o livro de Apocalipse e acham o livro muito complicado e não querem tocar no livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse é um livro que o próprio nome Apocalipse significa revelação. É um livro de revelação. Deus está querendo falar de algumas coisas muito importantes para o seu povo e é importante que a gente preste atenção. O livro de Apocalipse tem algumas mensagens centrais. A primeira delas é que tudo está sob controle. As coisas que estão acontecendo e que hão de acontecer e que já aconteceram estão debaixo do controle. O universo não se encontra perdido num caos infinito, à mercê de ondas, de acasos, de situações históricas incontroláveis, não. Outra coisa que nós precisamos aprender no livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse nos fala de louvor e adoração. O livro de Apocalipse é um livro de doxologia, é de cântico, de louvor, de celebração a Deus e ao Cordeiro que foi morto. O livro de Apocalipse nos ensina a adorar. Agora, o capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele nos fala do céu. E falar do céu não é alguma coisa muito fácil. Nós, pregadores, evitamos falar do céu. Alguns anos atrás eu li um comentário sobre um homem que escreveu uma obra clássica na literatura chamada Divina Comédia, Dante Alighieri. E diz a história que Dante Alighieri escreveu muito sobre o inferno e muito pouco sobre o céu. Quando as pessoas perguntaram por que ele escreveu tanto sobre o inferno e tão pouco sobre o céu, ele disse o seguinte: a gente não encontra um subsídio na terra para falar de céu. O céu é tão distinto que a gente não tem, mas no inferno a gente encontra um monte de coisa fácil para falar dele. Então ele escreveu a Divina Comédia e fala muito do inferno e fala pouco do céu. Então falar dos céus não é muito fácil.
Porque não existe nada na terra que sirva de parâmetro para comparação. Nenhuma metáfora é suficientemente forte para descrever o celeste por vir. Por isso Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem em coração jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse texto aqui não apenas nos fala do céu, mas também nos fala do trono de Deus. Aí fica mais complicado ainda, é mais complexo. Como revelar em linguagem humana a glória de Deus, a sua autoridade? João parece ter a mesma dificuldade ao se deparar com essa glória. O capítulo 4 de Apocalipse descreve o trono de Deus, mostrando que do trono de Deus procedem todas as decisões sobre o universo. Todo julgamento é formulado e emitido. Ali governa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O poder do universo não está na sede das organizações das Nações Unidas, mas está no trono de Deus, de onde são expedidas as ordens que transformam o destino da humanidade, que relativizam os poderes temporários e os poderes espirituais. Deste lugar é que emana toda a honra. É deste lugar que faz-se a diferença entre os poderes, entre a luz e as trevas. E diante desse trono aqui, meus queridos irmãos, é que foi tomado a decisão mais radical da história. Um dia o Conselho Trinitariano, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em comum acordo, os três são unânimes num só propósito. E eles decidiram que não haveria chance para mim e para você. E o Filho então assumiu o meu lugar, ali na eternidade. Por isso que Apocalipse 13:8 fala que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque no coração do Pai, ele já sabia que eu e você não iríamos chegar ao céu sozinhos. E que alguma posição radical deveria ser tomada. E ali Deus decide o futuro da minha vida e da sua vida. E Jesus decide vir morrer no meu lugar. Ali nesse trono também é o lugar onde um dia Jó experimenta um revés imenso na história dele sem saber o que está acontecendo. Porque Satanás e seus anjos têm que ir lá no trono de Deus apresentar relatório. E Deus pergunta a Satanás: você por acaso tem visto meu servo Jó? Homem temente a mim, que se desvia do mal, que tem prazer nas minhas coisas. E que Satanás então dá uma pitada em Deus e põe uma provocação em Deus, dizendo: também daquele jeito ali até eu, rico daquele jeito, menino tudo bonito, família bonita, toca nele para você ver se as coisas vão ficar boas. Toca nele e você vai ver que nenhum homem te ama por aquilo que tu és, mas todos os homens são interesseiros, eles só amam o Senhor por causa daquilo que o Senhor dá. No dia que o Senhor tocar na vida dele, acabou. Toda adoração, toda glória ao Senhor vai desaparecer. E Deus então decide que Jó pode passar por todas aquelas experiências que nós conhecemos. Do trono de Deus, meus queridos, procedem os grandes movimentos da história. É no trono de Deus que a gente vai perceber que a história não é cega e que existe o que nós chamamos de meta-história. Uma história para lá da história. E esse texto aqui nos fala então dos bastidores da história. Esse texto aqui nos fala do trono de Deus. E João vai ver algumas coisas aqui interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O que nós podemos ver no céu? O que nós podemos ver no trono de Deus? Vamos dar algumas olhadas no texto bíblico para ver o que acontece. Diz aí: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi de trombeta falar comigo, dizendo: sopra aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A primeira coisa que João vê no céu, e eu fico extremamente feliz com essa visão dele, quando ele olha para o céu, ele diz: olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Eu vi que o céu tem porta. Quando eu olhei no céu, uma das primeiras coisas que eu vi, uma das primeiras compreensões que eu tive, foi que o céu tem porta aberta. O céu é um lugar que tem porta para a gente entrar. O céu é um lugar que Deus quer que o povo dele chegue e entre. Eu gosto de pensar nisso, meus queridos irmãos. Eu gosto de imaginar o fato de que um dia Jesus Cristo
E o autor aos Hebreus fala sobre isso. Ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Um dia, pelo seu sangue, ele comprou o caminho daqueles que creem nele, para que nós pudéssemos entrar nos céus. E o autor aos Hebreus fala que nós precisamos ter ousada, intrepidez, ousadia, para entrarmos no Santo dos Santos. Que coisa maravilhosa! A primeira coisa que João percebe é que os céus estão com portas abertas. Faz questão de afirmar que não se tratava apenas de uma porta, mas de várias. Estas portas, segundo as Escrituras, só irão fechar no dia do juízo para aqueles que não aceitaram o chamado de Deus e não compreenderam o sacrifício do Cordeiro por si. Até a hora da morte, até o juízo, o céu é um lugar aberto. Não somente uma porta, mas várias portas. É a porta de oportunidade que nos foi rasgada pelo sangue do Cordeiro. Quando um dia ele, morrendo na cruz, virou para o Pai e disse: Pai, está tudo pago, Pai. Está consumado, Pai. Não há mais débito, Pai. Eu cumpri exatamente aquilo que nós combinamos. Esta é a porta pela qual o homem é convidado a entrar. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Eu sou a porta. E nós precisamos aceitar esse convite, porque Deus tem nos colocado diante de nós uma porta de oportunidade. A primeira coisa que João vê no céu é exatamente isso. Há portas no céu. Meu querido, se você quer ir para o céu, pode saber, há caminho para o céu. Jesus é esse caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda coisa que o texto aqui nos fala. Versículo 2 diz: imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Segunda coisa que ele vê é que no céu tem trono. No céu tem alguém que governa. No céu tem alguém que manda. João queria fazer um contraste do trono onde Deus habita com os tronos dos quais os homens se assentam. Até o capítulo 4, João relata as mensagens que Jesus enviou às suas igrejas. E o cenário no qual as igrejas se encontram é um cenário de conflito. Muitos irmãos morrendo na terra. É um cenário de dor, de provocações. Mas agora a cena não é mais na história. A cena agora é na meta-história. E ele agora percebe que no céu tem um trono. E aqui começam as verdadeiras visões.